50 anos depois, episódios da história do cristianismo no século II, romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Continuação do capítulo 5, a pregação do Evangelho. Ambos estavam alegres e felizes, experimentando o contentamento da mútua comunhão na mesma fé, quando uma surpresa maior lhes abalou o espírito. Enquanto a maioria dos companheiros se punha a caminho de regresso à cidade, pois que a madrugada se avizinhava, destacou-se de todos os grupos um jovem forte e simpático que se aproximou da tribuna com os olhos fulgurantes de ansiedade e alegria. Acercou-se de Nestório e de Célia com os braços estendidos, ao mesmo tempo que o liberto e a jovem Patrícia exclamavam com a mesma voz tocada de emoção e profundo júbilo: Ciro, Ciro! Meu pai, Célia! E o mancebo quase os reuniu no mesmo amplexo de amor e felicidade. Túlia Sevina contemplava a cena comovedora com o coração em sobressalto. Alba Lucínia, que já lhe falara do drama íntimo da filha, e a mulher de Máximo, custava a conformar-se com a circunstância de haver conduzido a jovem àquele encontro de consequências imprevisíveis. A ausência de Policarpo, que a inibia de solicitar a prece pela aventura doméstica da amiga, segundo a sua fé, o fato de se haverem avistado com Nestório, quando preferia o segredo de sua presença ali, e o encontro inesperado de Ciro, eram acontecimentos que a contrariavam profundamente. Mas Célia, radiante, sem poder traduzir o seu júbilo, com o saber que Nestório era pai do seu noivo espiritual, apresentou-lhe o jovem que a Patrícia foi obrigada a saudar atenciosamente em virtude das circunstâncias. O ex-cativo abraçava o filho com os olhos úmidos de pranto, enviando a Jesus o seu íntimo reconhecimento e manifestando a sua real surpresa ao saber que o filho era também um liberto de Elvídio Lúcius, aumentando assim o seu reconhecimento pelos seus libertadores. E, enquanto todos se retiravam, o grupo palestrava com crescente interesse. A uma pergunta de Célia, o jovem explicou que no porto de Cesareia fora entregue ao comandante Quinto Vetus, que, amigo pessoal de Elvídio, fizera absoluta questão de lhe conservar a liberdade, conduzindo-o às costas da Campânia, com excepcional gentileza. Dali, uma embarcação o trouxera até Óstia, entre o pessoal da equipagem, deliberando ele então permanecer em Roma, na vaga esperança de obter notícias do pai ou daquela que lhe enchia o coração de lembranças carinhosas e perenes. Célia sorria satisfeita, sentindo-se naquele cemitério ermo e triste a mais ditosa das criaturas. O luar, porém, já havia desaparecido. Apenas as estrelas no manto escuro do firmamento brilhavam com cintilações mais intensas, preludiando o deobar da aurora. Túlia Sevina lembrou então a conveniência de regressar enquanto antes. Nestório sentia-se possuído do imenso desejo de ouvir o filho a respeito de todos os fatos do passado, de modo a conhecer os mais íntimos pormenores da sua separação dolorosa e longa, mas, observando a sua intimidade com a jovem Patrícia, abstinha-se de muitas palavras, guardando atitude expectante e calma, embora adivinhasse o romance de amor daquelas duas criaturas mal saídas da adolescência. O ex-escravo mantinha a sua atitude reservada e, enquanto Túlia Sevina se mostrava apreensiva, os dois jovens falavam em todo o trajeto de suas reminiscências ou de suas esperanças em Jesus,
à claridade amiga das estrelas que empalideciam no firmamento. De mistura com os regressantes vinham agora campones descuidados e felizes que se dirigiam ao pequeno perímetro urbano nas primeiras horas da madrugada, levando os produtos do seu campo para as feiras. Todavia, no grupo das nossas personagens, ninguém observou que dois vultos a seguiam de perto, com insistente atenção, embora irreconhecíveis em razão dos capuzes que lhes cobriam o rosto. Nestório e Ciro acompanharam as duas patrícias até as proximidades da residência de Elvídio Lúcius, onde Túlia Sevina se recolheu, em identidade de circunstâncias, obedecendo ao plano pré-estabelecido, até próximo, voltando pai e filho, pelos mesmos caminhos até próximo da portaria salária, onde se acomodaram no apartamento do primeiro. Foi aí que Nestório, absolutamente insone em virtude das emoções daquela noite, ouviu a narrativa do filho até ao amanhecer, capacitando-se de que uma nova fase de sacrifícios lhe seria imposta pelas circunstâncias em jogo. O sol já havia espalhado seus raios de ouro por toda parte, quando, liberto de Elvídio, algo acabrunhado, apesar do júbilo de rever o filho, estremecido, falou-lhe abraçando com ternura. Meu filho, regozijo-me no Senhor pela alegria de te encontrar livre e salvo, com o pensamento iluminado pelas nossas profundas esperanças em Jesus Cristo. Mas temo por ti, doravante como pai extremo e desvelado. Acredito que, apesar da fé que me testemunhas, não soubeste dominar o coração moço e idealista no momento oportuno, pois, já que entendias a vida qual a compreendes agora, estava apto a reconhecer a inutilidade de qualquer fantasia no que se refere às venturas transitórias do mundo. Mas, por outro lado, louvo-te a conduta honesta e me rejubilo com o teu esforço na santificação do teu afeto. Sou de opinião que seremos agora chamados aos mais penosos testemunhos de coragem moral, porquanto a família de Célia não toleraria jamais uma pretensão tua. Mas descansa, filho. Precisas de energia e de repouso. Quanto a mim, o sono agora ser-me-ia impossível. Aproveitarei o tempo para ir ao velabro, onde me guiarei por tuas informações, a fim de transportar para aqui os objetos a que te pertencem, e ao mesmo tempo avisarei o censor Fábio Cornélio da impossibilidade de trabalhar hoje. E, acentuando as palavras com um sorriso de satisfação, rematava: doravante estaremos sempre juntos para a mesma tarefa, e aqui permaneceremos até quando Jesus nola permita. Ciro, em resposta, beijou-lhe as mãos comovidamente. Antes de se dirigir ao Velabro, que era um dos bairros mais pobres e mais populares de Roma, o liberto procurou a prefeitura dos pretorianos, ali se avistando com o lictor Domítio Fulvius, pessoa de confiança dos seus chefes, solicitando-lhe cientificasse o censor do seu impedimento naquele dia e providenciando em seguida para que a mudança do filho para sua casa se efetuasse com a possível presteza. Sentia o coração apreensivo e amargurado em face dos acontecimentos e, todavia, colocava a fé acima de tudo, rogando a Jesus lhe concedesse a inspiração devida para o aclaramento de todos os problemas. Quanto a Túlia Sevina, algo desapontada, informou a amiga pela manhã dos fatos singulares que haviam ocorrido. Alba Lucínia ouvia assaz surpreendida, experimentando o coração pejado de amargas expectativas. Chamou a filha ao seu gabinete de repouso, mas notando-lhe a serenidade e recebendo-lhe a promessa de guardar inteira observância
as recomendações paternas, buscou tranquilizar-se a si mesma de modo a minorar as próprias mágoas. Chegando ao seu gabinete, manhã alta, Fábio Cornélio foi procurado com insistência por Pausanias, que, ainda em Roma, guardava a chefia dos servos da casa de seu genro e que lhe falou depois de respeitosa reverência. Ilustre censor, aqui venho obedecendo a um desígnio sagrado dos deuses, a fim de vos informar de graves acontecimentos ocorridos esta noite. Mas como graves acontecimentos? Perguntou o sogro de Ovídio, visivelmente impressionado. E Pausanias relatou-lhe então todo o ocorrido, asseverando haver seguido as duas senhoras, dado seu zelo carinhoso por todos os assuntos atinentes ao nome e à posição de seu amo, saturando as suas afirmativas de expressões bajuladoras ou exageradas, para melhor impressionar a sua autoridade e o seu prestígio. Mas Nestório é cristão? Interrogou o censor admirado. Custa-me acreditá-lo. Senhor, pelas graças de Júpiter, estou afirmando a verdade, respondeu Pausanias com a sua atitude humilde à frente do mais poderoso. Euvídio agiu muito precipitadamente. Falou o orgulhoso patrício como se estivesse falando para si mesmo, conferindo a tal homem tamanha responsabilidade em nossa esfera de trabalho. Todavia tomarei ainda hoje todas as providências que o caso requer e agradeço os teus bons serviços. Pausanias retirou-se, enquanto Fábio Cornélio, que também não ignorava o romance de Ciro e da neta, tomava-se de cólera contra os dois ex-escravos que lhe vinham perturbar a tranquilidade doméstica. Considerando a ausência do genro, que ainda se conservava em Tibur, deu todas as providências julgadas indispensáveis sem vacilar no cumprimento de suas íntimas decisões em relação ao assunto. Nas primeiras horas da tarde, um destacamento de pretorianos chegava à habitação coletiva onde se alojavam pai e filho, em cumprimento das ordens emanadas da Justiça Imperial. Chamados os dois libertos, compreenderam a gravidade da situação, concluindo que alguém os houvera denunciado e traído. Abraçaram-se em prece mútua, como se desejassem renovar os protestos de confiança e de fé na providência divina, prometendo-se um ao outro o máximo de coragem e resignação nos transes angustiosos que entreviam à frente. Junto dos soldados, perguntou Nestório com serenidade ao lictor que os chefiava: Que me queres, Pompônio? Nestório, retrucou o chefe do destacamento, seu conhecido pessoal e seu amigo. Venho da parte do censor Fábio Cornélio, que ordenou tua prisão, bem como a de teu filho, recomendando-nos o máximo cuidado para que não fugissem. Em seguida, mostrou-lhes a ordem manuscrita, desenrolando o pergaminho, ao que o liberto retrucou: Porventura chegaste a supor que resistiríamos? Guarda a ordem e não te preocupes com a espada, pois a melhor arma é a de quem ordena, mas de quem sabe, não é a de quem ordena, mas de quem sabe obedecer. Isto posto, os prisioneiros se colocaram à frente dos soldados em direção à prefeitura, onde o censor fazia questão de interrogar a sós o ex-auxiliar do seu cargo. Separado de Ciro, recolhido a uma antessala sob a vigilância dos pretorianos, Foi Nestório conduzido a um compartimento amplo, onde minutos após chegava o velho romano, evidenciando no olhar a cólera dos seus brios ofendidos. Nestório, exclamou rudemente, fui informado de graves ocorrências verificadas esta noite. Não posso compreender a situação sem te ouvir de perto, de maneira a inutilizares negativamente as denúncias trazidas à minha autoridade. Interrogai, senhor, disse o ex-cativo com respeitosa tranquilidade, e eu vos responderei com a sinceridade do meu caráter. És cristão? Perguntou o censor com profundo interesse. Sim, pela graça de Deus. Que absurdo, revidou Fábio Cornélio escandalizado. E por que nos enganaste dessa forma?
Consideras razoável zombar da consideração que nos é dispensada? É assim que retribuis a estima, a confiança a ti dispensadas? Senhor, retrucou o ex-cativo penalizado, sempre pautei minhas atitudes no maior respeito às posições e crenças alheias. Quanto a vós haver aludido, peço vênia para esclarecer melhor as vossas afirmativas, pois ninguém até hoje me exigiu aqui qualquer declaração concernente às minhas convicções religiosas. Fábio Cornélio compreendeu a serenidade do homem que tinha à sua frente, considerando inútil apelar para essa ou aquela circunstância, a fim de lhe arranjar uma negativa, como remédio à situação delicada entre ambos, e mirando-o de alto a baixo, com profunda altivez, acentuou com energia. Considero as tuas afirmações afrontosas à minha autoridade, além de estar recebendo simultaneamente de tua parte o máximo de ingratidão para com quem te ofereceu a mão de benfeitor e amigo. Mas, Senhor, será insulto porventura o dizer-se a verdade? Perguntou Nestório, ansioso por se fazer compreendido. E sabes a punição que te espera? Revidou o velho censor mal-humorado. Não posso temer os castigos do corpo, tendo a consciência tranquila e edificada. Isso é demais. Tua palavra será sempre a de um escravo intratável e odioso. Basta, cientificarei eu vídeo do teu detestável procedimento. E chamando Pompônio Gratus para ouvir-lhe as declarações, o orgulhoso patrício retirou-se do recinto pisando forte, enquanto Nestório era obrigado a relatar a sua condição de adepto e propagandista do cristianismo, reafirmando ser pai de Ciro e fornecendo outros informes de maneira a satisfazer a autoridade com a exposição dos seus antecedentes. Nestório, exclamou Pompônio Gratus, assumindo ares de importância, na qualidade de inquiridor para o caso no momento, não ignoras que as tuas afirmativas constituirão a base de um processo cujo resultado será a tua condenação. Sabes que o imperador tem sido justo e magnânimo para com todos os que se arrependem a tempo de atitudes como a tua, desarrazoadas e infelizes. Por que não renuncias agora a semelhantes bruxedos? Negar a fé cristã seria trair a própria consciência, replicou o liberto calmamente. Além disso, nada fiz que me pudesse induzir ao arrependimento. Mas não eras um escravo? Se vieste à condição penosa e miseranda, por que não restringir com as tuas ideias pessoais em sinal de gratidão para com aqueles que te deram a independência? No cativeiro, nunca deixei de cultivar a verdade como a melhor maneira de honrar os meus senhores, mas ainda assim sempre tive um outro jugo suave e leve, o de Jesus, e agora acredito que o Divino Senhor me convoca ao testemunho. Cavas o abismo de teus males com as próprias mãos, disse o lictor com indiferença. E acentuando as palavras com o mais fundo interesse, acrescentou: agora, faz-me mister, diga, onde se reúnem essas assembleias para que as autoridades se orientem na campanha de expurgar a cidade dos elementos mais perigosos? Pompônio Gratus, replicou Nestório altivamente, não posso esclarecer-te neste particular, pois o sincero adepto de Jesus não conhece a delação, nem sabe fugir à responsabilidade da sua fé, acusando seus irmãos. O lictor irritou-se, revidando com acrimônia. E não temos os castigos que te forçarão a fazê-lo em tempo oportuno? De modo algum. Chamados ao testemunho de Jesus Cristo, não podemos temer conveniências mundanas. Pompônio, contudo, esboçou um gesto expressivo, como quem se havia lembrado de uma providência nova, e acentuou: aliás, temos outros recursos para encontrar esses conspiradores idiotas. Ouviremos ainda hoje nessa chefia os que prestaram as devidas informações a teu respeito. Sim, replicou o liberto sem se perturbar. Esses poderão esclarecer melhor a justiça do império.
Em seguida, um grupo de soldados armados a caráter saía da prefeitura, escoltando os dois acusados até a prisão marmentina, onde foram alojados num dos mais úmidos calabouços. Não bastaram somente os novos informes de Pausanias, que o lictor Pompônio Gratus, conforme a autorização do censor Fábio Cornélio, fizera questão de convocar para lhe facilitar as investigações. Nesse mesmo dia, um vulto penetrara na residência de Lólio Úrbico, ao cair das sombras do crepúsculo, para dar idêntica denúncia. Era a Téria, que, independentemente de Pausanias, também fora às catacumbas em descargo das suas atividades odiosas, pondo em jogo a sua habilidade e astúcia para trazer Cláudia Sabina inteirada de quanto ocorria. Assim que, antes de regressar a Tibur, após uma semana de retorno ao lar, a antiga plebeia notificou a Quinto Bíbulo os ajuntamentos do cristianismo além da porta nomentana, pintando-lhe quadros terroristas de feição a exacerbar o reino das conjuras, que caracterizava os administradores políticos da época. Numerosos destacamentos de pretorianos compareceram ao cemitério abandonado na reunião subsequente. Centenas de prisões foram efetuadas. Os calabouços escuros do Capitólio e os cárceres dos esquilinos ficaram repletos, e a circunstância mais grave é que entre os prisioneiros figuravam pessoas de todas as classes sociais. Irritado, o imperador mandou que se instaurassem processos individuais, a fim de apurar todas as responsabilidades isoladas, designando numerosos dignatários da corte para a devassa imprescindível. Hélio Adriano nunca procedeu como Nero, que ordenava o extermínio dos cristãos sem cogitar da culpa de cada indivíduo, de conformidade com os dispositivos legais, conforme a evolução jurídica do Estado romano. Mas também não perdoou, jamais aos adeptos do Cristo, que tivessem a coragem moral de não trair a sua fé perante a sua autoridade ou de seus prepostos. O inquérito começou terrível e sombrio. Famílias desesperadas de dor acorriam às prisões implorando piedade aos algozes. Quantos abjurassem da crença em Jesus diante da imagem de Júpiter Capitolino, jurando-lhe eterna fidelidade, podiam regressar livremente ao lar, retomando os bens da liberdade e da vida. Os que se não prosternassem ante o ídolo romano, mantendo inabalável a fé cristã, podiam contar com o flagício e, quiçá, com a morte. Entre mais de 300 de criaturas, apenas 35 reafirmaram a sua fé em Jesus Cristo, com sinceridade e fervor irredutíveis. Para essas, as portas do cárcere se fecharam sem piedade e sem esperança. Entre os condenados estavam Nestório e seu filho, que, fiéis a Jesus, repousavam nos seus desígnios misericordiosos, convictos de que qualquer sacrifício em favor da sua causa era uma porta aberta para a luz e para a liberdade.